Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, chegamos a mais um bimestre, sobrevivemos, chegamos até metade do ano e agora a gente tem mais 2 bimestres para concluir. E eu acho que a gente já está um pouco mais habituado, mais adaptado a essa nova rotina e que a gente consiga concluir esse ano tão esquisito e tão diferente. Bom, nós vamos iniciar hoje os conteúdos do volume 3, terceiro bimestre, e as recomendações continuam as mesmas. Assistam ao vídeo, anotem os pontos mais importantes, participem das aulas, façam os exercícios e, em caso de dúvida, não deixem de tirar essas dúvidas, entrar em contato comigo e tirar essas dúvidas. Então vamos lá para mais uma aula. Movimentos separatistas, Conjuração Mineira e Baiana, capítulo 16. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre um período no Brasil em que vão surgir movimentos ou revoltas separatistas. No ano passado, vocês estudaram sobre movimentos não separatistas. E agora nós vamos estudar 2 movimentos, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que são movimentos separatistas. Mas o que são esses tipos de movimento? O nome já diz, são separatistas, eles querem a separação, ou seja, eles defendiam o fim da colônia, que o Brasil deixasse de ser uma colônia, se separasse de Portugal e se tornasse independente, se tornasse um país, e com a instauração de um governo republicano. Meus amores, atenção a isso. Esses movimentos vão reivindicar a separação do Brasil de Portugal, ou seja, a independência do Brasil, e eles vão exigir um governo republicano e não monárquico. O que significa isso? Eles não querem um rei, mas eles querem um presidente que seja eleito pelo povo, um governo que tenha mais participação do povo, diferente do que uma monarquia, onde o rei é escolhido por terceiros e ele tem um governo vitalício que dura até a sua morte. Então, atenção a isso. O desejo desses movimentos é um governo republicano, é uma república que eles querem. Então, sobre a Conjuração Mineira, aonde aconteceu? Obviamente, Minas Gerais, né? E quando que acontece? 1789. Motivos: cobrança de impostos, principalmente o quinto e a derrama. No ano passado, vocês estudaram sobre a exploração do ouro e estudaram sobre esses impostos. O que era o quinto? Um quinto ou 25% da arrecadação do ouro era dada para Portugal. Então, um quinto do que você arrecadar vai como imposto para Portugal. E a derrama era aquela cobrança de impostos atrasados. Se você deve uma quantia, a polícia pode entrar na sua casa e recolher todo objeto de valor até corresponder à quantia que você deve. Então, esses 2 impostos, cobrança desses 2 impostos era o principal motivo dessa revolta. Quais influências sofreram para chegar a essa ideia? As ideias iluministas de igualdade, liberdade e fraternidade e a independência dos Estados Unidos, nosso vizinho aqui de cima. Esses movimentos influenciaram essas pessoas a se reunirem e a lutarem por o fim da colônia. E aí o que eles queriam? A proclamação da República, né? O Brasil se tornar independente e ser proclamada a República. Os principais líderes nós temos aí Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Joaquim Silvério e outros participantes. Todos esses líderes, essas pessoas que participaram, a gente tem uma galera que, assim, da elite. Temos médicos, militares, então é uma galera da elite, uma galera que tem um certo poder. E qual foi o resultado dessa revolta? A prisão e a morte dos líderes. O que acontece? Essa galera, esses líderes se juntam, começam a fazer panfletos, a entregar nas ruas e a divulgar essas ideias
de proclamação da República, de independência, e aí o governo fica sabendo, não gosta nada disso, e quer descobrir quem é que está por trás disso, quem são as pessoas que estão liderando esse movimento. O indivíduo chamado Joaquim Silvério, esse aí por último, ele tinha umas dívidas com o governo. Então o que o governo fez? Chamou esse cara para conversar e falou assim: meu querido, vem cá, senta aqui. Se você me contar quem são os líderes, quem são as pessoas que estão participando, eu perdoo as suas dívidas. E aí, diante disso, uma delação acontece e Joaquim Silvério acaba delatando todo o esquema, quem são os líderes, o que eles iam fazer, quando eles iam fazer, e aí todo mundo é preso. Só que como eles são elite, fazem parte da elite, médico, militares, todas essas pessoas são soltas, são presas, né? E depois são soltas, mas alguém precisa servir de exemplo. Quem é que vai servir de exemplo? Tiradentes. Tiradentes, ele, apesar de ser militar, ele era de uma patente muito baixa. Então, ele acaba pagando o pato e ele é morto para servir de exemplo para as outras pessoas. Qualquer pessoa que tentasse fazer algo parecido ficava de exemplo para nem pensar em fazer. Então, aqui nós temos a imagem, essa primeira imagem aí é do Tiradentes, né? Ele uniformizado como militar, e ao lado tem uma outra imagem dele que talvez seja mais conhecida. Então, eu trouxe essa imagem para que vocês percebam quem é que lembra essa pessoa. Esse Tiradentes da segunda foto, ele é muito associado a Jesus, como se fosse o Salvador. Quando a gente se tornar independente, vamos ter o período da monarquia, mas depois vamos virar uma república, Tiradentes vai ser tido como um herói da nação, que é aquele cara que queria a república. E ele vai começar a ser retratado com semelhança a Jesus, como se fosse um Marte, né? Um Messias. Mas essa imagem aqui da segunda foto é totalmente inventada. O que é mais parecido com o que Tiradentes era essa primeira imagem. E nessa imagem nós temos Tiradentes sendo esquartejado. Tiradentes foi enforcado e depois ele teve seu corpo retalhado, todo dividido, e cada parte do corpo foi colocado em uma cidade para que as pessoas olhassem assim: caraca, olha o que aconteceu com ele, eu vou fazer isso não. É para servir de exemplo mesmo, para que não se fizesse a mesma coisa. O outro movimento é a Conjuração Baiana, que também é conhecida como Revolta dos Alfaiates. E nós precisamos estar sempre fazendo uma comparação entre a Conjuração Baiana e a mineira. Então, aonde acontece a Conjuração Baiana? Na Bahia, é óbvio. Quando que acontece? 1799, 10 anos depois da mineira. Motivo: desigualdade social e a alta dos preços. Então, assim, era uma sociedade onde tinha muitos ricos e muitos pobres. Então, a galera, aliás, tinha um grupo de pessoas muito ricas e muitas pessoas pobres, e os preços estavam subindo muito. Então, isso era motivo da reclamação deles. Influências: o iluminismo, a independência dos Estados Unidos, como aconteceu com a mineira, mas aqui a gente tem outros fatores: a independência do Haiti e a Revolução Francesa. Por que a independência do Haiti e a Revolução Francesa não entrou na mineira? Porque no período que aconteceu a Revolução Mineira, a Conjuração Mineira, Revolução Francesa e Independência do Haiti ainda não tinha acontecido. Mas elas são bem importantes. E quais são as reivindicações? Atenção aqui. O que eles querem? Proclamação da República, igual lá na Conjuração Mineira. Mas aqui eles vão mais longe, eles pedem o fim da escravidão. Por que a baiana pede isso e a mineira não? A mineira era formada por pessoas da elite, então eles não estavam preocupados com a escravidão, tô nem aí. Era um assunto muito delicado, atingia as pessoas mais ricas, então vamos deixar essa questão quieta e vamos falar de outras coisas. Na Conjuração Baiana, não. Vamos falar sobre isso sim. E por quê? Porque grande parte dessa liderança era de pessoas mais pobres, inclusive
de escravos. Então a gente tem Manuel Faustino, João de Deus, Ana Romana. Então a gente tem participação de mulheres, participação de pobres, participação de negros. Então isso vai mudar o perfil das reivindicações dessa revolta. E resultado, infelizmente, acaba com a prisão e morte dos líderes para servir de exemplo. E aqui nós temos alguns negros que participaram dessa revolta: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Então nós temos que fazer essa comparação entre Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Mas me digam, como é que eu devo chamar essas revoltas? Inconfidência ou conjuração? Até um tempo atrás, era muito comum a gente falar em Confidência Mineira, em Confidência Baiana. Hoje essa expressão não é muito usada. Por quê? Inconfidência significa falta de confiança, traição. Então é como se Tiradentes ou esses líderes baianos estivessem traindo Portugal, traindo os portugueses. É claro que isso é uma história contada pelos portugueses. Hoje a gente vê que, na verdade, eles não estão traindo Portugal, estão lutando pelo povo brasileiro, estavam lutando por melhores condições brasileiras. Então, nós preferimos o termo conjuração. O que significa conjuração? Associação de pessoas, é um juramento. Então fica mais correto e mais suave intitular esses movimentos de conjuração ao invés de inconfidência. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 11 e 12. Vocês farão os conceituais do número 1 ao 5, contextualizados do 6 ao 10. Bom, meu povo, então é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, não deixem de participar das aulas, fazendo os exercícios, e a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.